Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende e vamos aí na sequência de aulas utilizando o simulador de Arduino. A aula hoje vai ser fazer uma leitura de um sensor, de dados, né, gerados por um sensor. Nesse caso, nós vamos fazer uma leitura utilizando como referência o RLDR, resistor dependente de luz. Bom, só para a título de informação, caso vocês não tenham assistido a primeira aula, eu gravei uma aula sobre introdução ao Tinkercad e posso disponibilizar no final desse vídeo para vocês, tá? Então aqui eu vou mudar o nome, leitura de dados de um sensor, tá? Mudei. Aqui agora eu vou buscar o breadboard, que é o que a gente utiliza geralmente nas nossas aulas, é o small, e o microcontrolador Arduino Uno R3, tá? Antes de fazer qualquer coisa aqui, eu vou trazer bem para o canto, que eu vou precisar que vocês vejam a simulação. Bom, o próximo passo é aterrar e energizar a placa. Tá? Então aqui eu vou colocando terra do Arduino no terra da placa. Aqui eu vou colocar uma alimentação, o VCC. Pronto, só centralizar ele aqui, acho que já está. Perfeito, está ótimo. Aqui também, vou colocar ele em vermelho. Já para adiantar, sempre fazer uma conexão entre os dois lados da placa, coisa que eu já mencionei para vocês em aulas anteriores. Eu posso precisar montar um circuito maior. Nesse caso não, mas eu quero deixar o circuito bem didático, então eu vou deixar bastante espaço aqui para que vocês consigam, né? Vou precisar de um resistor, vou girar ele aqui. Esse resistor aqui será um resistor de 2K. Depois pode mudar, tá? Depende aí da 2,5. Tá? E também não vai fazer tanta diferença. Aí eu vou aqui em Input, boto um fotoresistor, que é o nosso LDR. Tá? Preste atenção aqui na montagem do circuito. Agora sim, eu vou colocar esse pino no terra e esse pino aqui no positivo, no 5 volts. Esse pino de dados aqui, eu jogo aqui para baixo e eu vou ligar numa das portas analógicas do Arduino. Escolhi o A0, a porta A0, puramente por opção, por escolha. Tá? Bom, o hardware está pronto. Geralmente nossos circuitos, os hardware são rápidos de fazer. Vamos agora para o código que vai fazer essa rodagem desse circuito. Então muda aqui para texto, você já sabe, né? A gente apaga o código atual. Bom, vamos lá. Eu vou declarar o pino A0, tá? Como ele é analógico, eu vou usar como flutuante, float. Vou chamar de dados e vou declarar em A0, tá certo? Isso é só para a gente... Aqui eu vou declarar duas variáveis, vocês já vão entender. Vou declarar uma variável que eu vou chamar de y e vou declarar uma variável que eu vou chamar de r minúsculo. Tá? Se precisar declarar mais alguma coisa, a gente volta aqui e declara. Bom, estrutura void setup. Setup. Sempre quando vocês forem fazer essa estrutura, abre e fecha as chaves para você não ter problema de repente, quando você for fazer rodar o código, testar, ele começar a apresentar erros e você vai ficando confuso. E às vezes é umas chaves que não foi colocado, um parênteses, alguma coisa assim, tá? Bom, vamos lá. Primeiro passo, eu vou declarar pin mode, meus dados, eles são dispositivos de entrada, input. E também preciso inicializar serial begin, a minha porta que eu vou precisar de informações advindas dela, tá certo? A priori, mais nada, vamos para o void loop. Loop, aqui, mesmo esquema, abrir chaves, fecho, para a gente não ter problema. Bom, aqui no loop, eu vou chamar agora, nessa nossa variável y, que eu já declarei lá em cima, ela vai ser analog read, vai ser a leitura de dados. Tá? Então, eu li essa variável vai me dar tensão, porque aqui ela é tensão. Então, o que eu posso fazer aqui é já converter essa variável para tensão, porque ela vai ser apresentado com dado digital. Né? Então, eu não quero, eu quero uso
5, porque é 5 volts, e 1024, que é a minha resolução de 10 bits, que eu já até apresentei para vocês em outras situações, né? Expliquei já essa em outras videoaulas. Bom, vamos lá. Bom, aqui eu deixei o MathType aberto para que a gente entenda. Eu usei um resistor de 2,5, então o Y ele é calculado dessa forma aqui. Não preciso calcular porque ele já está sendo medido, mas eu quero calcular o R, né? Nesse caso até R minúsculo, que é o R lá do problema. Bom, esse R é uma manipulação matemática dessa fórmula, porque eu tenho Y, né? E eu tenho... não tenho R, né? Na verdade, esse R aqui, que eu também tenho que mudar e transformar ele em minúsculo. Eu não tenho R, eu não sei o R, mas sei o Y porque é o dado que eu recebo do meu sensor, que realiza uma divisão de tensão que eu fiz aqui entre o resistor e o LDR. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, está declarado lá, eu vou dizer que o R ele é igual a 12,5 barra Y, né? Menos 2,5, que é aquela fórmula que está lá. Tem um problema. Matematicamente falando, se o y der zero, isso aqui vai ser negativo, né? Se o y der zero. Aliás, não, desculpa. Não vai dar zero. Isso aqui é assim que funciona. Se o y der zero, eu vou gerar isso aqui para uma... Você vai tender ao infinito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar condições para que se o y der zero, não dê problema no meu código. Então, eu vou botar assim, se y, que eu criei agora, for igual a zero, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou dizer que o meu R, ele é, sei lá, 20 milhões. Tá? Só para a gente ter a gente sabe que esse valor aqui vai ser um valor muito alto. Ou então, eu vou dizer que ele é zero. Pronto. A gente sabe que ele não é zero. Mas eu só estou colocando essa condição porque eu sei que com y igual a zero vai dar problema se eu não criar nada, tá? Aí aqui eu vou dizer o seguinte, se y for maior que zero, né? A condição de y ser menor que 5, que é o máximo que eu posso chegar, são 5 volts, né? Aí sim eu vou usar aquela fórmula. Eu vou até recuperar ela de lá, tá? O R... né, que eu usei aqui a fórmula, que iria dar problema, ele vai estar aqui com essa fórmula, desde que não seja zero, tá certo? Bom, legal, né? Eu fiz isso aqui, eu posso até, né, printar para ver. Eu vou usar a serial print, e eu quero printar o Y. Aí eu venho aqui, serial print, para dar o espaço, então eu boto barra, né? Barra T, né? Para dar aquele espaçozinho para a gente poder conseguir visualizar. E dou um serial print ln para poder ficar em coluna do R, tá certo? Então, vem aqui, né? Fechou. Dou um delay, eu vou dar, no caso, um delay de 1 segundo para a gente poder ver alguma coisa, não ser uma coisa muito rápida nem muito lenta. Eu acho que 1 segundo é uma boa. E vamos testar agora aqui, ó. Eu venho aqui, rodo para ver se não tem nada errado, né? Aí ele já apontou um erro, serial print ln, serial ponto print, tá, pessoal? Então aqui tem um errinho aqui, que a gente vai corrigir. Opa, foi. Agora eu vou enxergar aqui as minhas leituras, tá? Tá vendo? Quando é zero, ele está marcando zero, por quê? Porque eu estipulei uma condição aqui, né? É claro que, por exemplo, eu posso ver... eu posso botar qualquer coisa aqui desde que não seja zero. Então, por exemplo, vamos ver. Se eu boto 20 milhões... Ah, eu botei aqui 3 zeros, né? Aí 20 milhões, tá certinho, né? Isso. Então, deixa eu tirar aqui. Botei 20 milhões. Vamos ver aqui, como é que ele reage. Ah lá, 20 milhões. Se agora eu mudar para qualquer valor maior que zero, é que eu venho aqui, ó, e vou mudar a luminosidade. Ah lá, mudou para 1. Agora ele está calculando, tá vendo? Mudei para 2, ele está fazendo o cálculo. Mudei para 3, ele está calculando. E mudei para 4, ele também está calculando. Perfeito. Então, ou seja, quando ele vai a zero, teoricamente ele daria erro, né? Aí eu estou botando que ele deu 20 milhões aqui. Eu poderia botar aqui infinito, eu poderia botar um valor que não que é um valor que está fora da realidade. Porque se ali é zero, se o meu y ali é zero, o que significa na prática? Indica que a tensão aqui é 0 volts. Ele está em resistência máxima.
Ou seja, não sobrou tensão para o resistor. Comparado com o resistor, a resistência dele está muito alta, então é 0. Quando eu vou aumentando a luminosidade, ele vai baixando essa resistência aqui, consequentemente ele vai aumentando a tensão, tá? Então eu estou só fazendo um teste, é claro que não é 20 mil, é um valor muito alto, mas eu boto 20 mil pura e exclusivamente para quê? Para que eu não dê erro. Então, quer dizer, ó, por exemplo, se eu tirar toda essa situação de if aqui, tá? Eu vou comentar todo esse if. Ó, comentei tudo, tá? Comentei. Vou pegar essa fórmula e vou jogar aqui embaixo para fazer uma leitura simples lá e uma conversão simples. Acabou, foi lá, né? Zerei aqui, Start Simulation. Ah lá, ó, infinito. Quando é 0. Que é o certo, é infinito. Infinito por quê? Porque tende ao infinito quando isso aqui é 0, tá? Quando eu aumentar, ele vai calcular normalmente, olha lá. 10, 375, 167 e 063, tá? Então, eu só fiz essa condição aqui para a gente poder exercitar a função if, e que quando esse cara estiver zerado, vai aparecer aqui infinito porque é uma divisão por 0, tá certo? Então, é só por isso. Quando eu coloquei que esse R valia um valor muito alto, se o Y fosse 0, eu estou condicionando ao quê? Ó, se o Y for 0, desconsidera a medida ainda. Porque a resistência do LDR vai estar muito alta comparado com o resistor que eu coloquei aqui. De repente, não, qualquer situação vai acontecer isso, para 0, tá? Então é isso. Eu não vou... eu não coloquei que ele é infinito, eu coloquei apenas que ele dá. Você pode usar as duas situações, um R básico, que vai calcular as situações, ele vai receber o dado, e em função desse dado ele vai dizer qual é a resistência. Esse dado é um dado de tensão, esse Y, né? Se você quiser fazer um comentário aqui, né? Y é a tensão do divisor, de tensão, né? Do divisor, e R ele é, para nós, a resistência do LDR, tá certo? Tá, é só para a gente poder situar. Isso aqui é opcional, esse 20 mil aqui é uma situação hipotética, você vê que a resistência é infinita, né? Eu não sei se eu colocar aqui, eu teria que botar o R como char. Provavelmente ele vai dar erro, vamos confirmar aqui. É bom que a gente aprende, né? Tudo isso serve para o nosso aprendizado. Se eu botar que se y é igual a 0, o R é igual a inf, sem definir que esse R é um char, ele vai dar erro. Viu? Foi o que eu acabei de dizer. Se eu definir o R como char, que é um caractere que não é numérico, né? Ele vai dar erro? Vamos ver. Liguei, ele dá erro também. Porque esse inf aqui é uma informação que eu não está no meu escopo de código. Ele define que é inf quando ele faz o procedimento matemático. Aliás, isso aí mesmo, né? O R está aqui para ser calculado caso seja diferente. Então, ele não deixa nem fazer o cálculo. Ele não deixa. Então, se eu botar R 0, ele vai deixar. Porque eu estou dando a condição. E ele vai marcar 0, tá vendo? Aqui, peraí, não marcou. Deixa eu parar aqui a simulação. O R tem que sair de char. Tem que voltar a ser floats. Isso. Boa. Aí agora ele vai ler, tá vendo? Então ele está lendo 0, que é um valor falso. Mas eu defino aqui, se y é igual a 0, qual é a condição. Então a função if é legal por isso. Se ele vai de 0 até 5, ele vai calcular. Então, por exemplo, se eu boto aqui, quer ver, ó, y igual a 0, e estipulo a condição de y igual a 1, ele ser igual a 0, e y maior que 1, ele ter cálculo, olha o que vai acontecer. Vou limpar aqui, vou dar uma inicialização, ele vai ficar marcando 0. Quando ele marcar 1 aqui, eu já pulei para 2, ele está com possibilidade muito grande, embora ele está marcando. Ele está marcando R, por quê? Porque eu botei maior que 1. Então ele tá, eu teria que botar, vamos ver aqui, maior que 2. Aí vamos ver o que ele vai fazer. Vamos lá, inicializou, 0. Isso aí, olha lá, perfeito, ó, tá vendo? Ele não calcula, ele fica na condição do if. Aí a partir do 2, ele vai calcular, ó. Olha lá.
Não, no 2 ele ainda marca 0, porque é maior que 2, teria que ser maior ou igual, né? Então aqui eu teria que mudar, né? Y é menor que 0, y menor que 1. Vamos ver agora como é que ele vai fazer. Deixa eu limpar aqui. 0 ele vai marcar 0. 1 ele vai marcar o quê? 2 ele já foi a 0, tá vendo? Porque é maior que 2, teria que ser maior que 1, né? Aqui maior que 1. Aí agora vai. Vamos ver. 0. Ah lá, isso aí, perfeito. Se ele for maior que 1, ele já não marca. Se y é igual a 0 ou ele menor que 1, ele não marca. Mas como eu coloquei a condição maior que 1 teria que ser maior ou igual. Aí aqui, se for maior ou igual a 1, aí ele vai calcular. Quer ver? Ó? Deixa eu zerar aqui. 2 foi muito. 2 foi muito. Aí ele calcula, tá vendo? Porque eu botei maior ou igual. Se eu boto maior que 1, ele não calcula 1. Ele não calcula 0 nem 1. Se eu boto maior igual a 1, aí para 1 ele calcula e não calcula para 0. Tá certo, pessoal? Então eu fiz aqui uma manipulação, um jogo, né? O correto é tirar essa função if, que foi só mostrada para vocês entenderem como é que é. Na verdade eu calculo R, quando R é 0 ele diz que não, que o valor tende a infinito. E quando for valor diferente de 0, ele vai calcular, que é a forma mais simples desse código aqui. Você vê que é um código simples, né? Foi feito aqui rapidamente por nós. E ele tem como função mostrar que você consegue fazer a leitura e ler no serial. Futuramente, posteriormente, a gente pode colocar um display LCD aqui, mas para essas análises mais simples, a leitura do serial ela é suficiente para nós, né? Então é isso, pessoal. Curtam lá se inscrevam no canal, tá? Curtam aí esse vídeo, marquem lá um gostei e acessem lá, cliquem lá no sininho, porque vocês vão ter, se vocês já estiverem inscritos no canal, vocês vão receber aí notificações de novos vídeos, tá? Um abraço a todos e até a próxima.